Vencer o dia mal. Você que está acostumado com essa balela, óleo ungido contra demônio. Para com isso, é ridículo. A comunidade de fato evangélica cristã no Brasil e até fora do Brasil está chocada. Pastor Paulo Júnior, após anos se colocando como um exemplo a ser seguido de fé em Cristo e de serventia a Jesus. Não é o que você fala, não é o que você prega, não é o quanto de grego você sabe, o quanto de gramática, como é que é a sua exegese. Ele veio a público por meio de sua rede social e, de fato, chocou a comunidade evangélica, a comunidade cristã, por conta do seu afastamento. Ele diz que pecou e não é mais pastor. Nesse sentido, eu quero dizer a vocês que eu pequei. Se afasta totalmente da igreja e de suas funções como pastor. E por meio desse vídeo, ele faz um forte pronunciamento, de fato confirmando que errou e que também pede perdão a todos. Eu venho agora a público falar a respeito do meu ministério. Bom, meus queridos irmãos e irmãs, eu peço a vocês que sempre têm sido conosco aqui por meio da companhia e da audiência, que fiquem conosco até o final de mais esse vídeo. Preste bastante atenção a tudo que o pastor Paulo Júnior fala por meio desse pronunciamento. Tire suas conclusões e no final compartilhe conosco com muita educação, como sempre tem sido, a sua opinião. E não esqueçam de deixar o abençoado like no vídeo. O like ajuda bastante, meus amados e minhas amadas, no engajamento do nosso canal aqui no YouTube. E outra coisa, se inscrevam no canal, você que não é inscrito, e ativa o sininho da notificação, optando por todas as notificações, para que vocês sejam notificados todas as vezes que a gente adicionar um conteúdo novo aqui no canal. Olá, querido irmão e irmã em Cristo. Depois de um tempo ausente das mídias sociais para tratar da minha saúde, eu venho agora a público falar a respeito do meu ministério. Você sabe que 1 Timóteo capítulo 3 trata das qualificações do pastor. Um homem, se quiser ser pastor, precisa ter aquelas qualificações. Nesse sentido, eu quero dizer a vocês que eu pequei ferindo princípios que ali estão colocados. Por exemplo, Paulo fala que o bispo, pastor, precisa ser um homem temperante, precisa cuidar bem da sua família, precisa ser cordato, precisa ser hospitaleiro, precisa ser dado ao estudo da palavra e assim por diante, não ser violento. Muitas vezes aquela dureza que vocês viam no púlpito era manifestada nos meus relacionamentos e na maneira que eu conduzia a igreja, ferindo, magoando pessoas, membros, sendo muito duro, exigente, e a mesma coisa com membros da liderança, sendo exigente, duro, magoando, ferindo e ofendendo eles. Assim também membros da minha família. E são princípios inegociáveis para alguém que necessita ser pastor. O meu conselho me chamou, me repreendeu a respeito dessa condução por um tempo, e eu resisti a essa repreensão, tentando manipulá-los, tentando dissuadi-los e me rebelando contra a verdade de Deus e contra a verdade que vinha da sua boca. Mas depois de novos conselhos e novas repreensões,
eles me convenceram do meu pecado. Meus olhos se abriram e eu vi que estava conduzindo a igreja de forma equivocada, pecaminosa. E eu pedi perdão a eles e reconheci o meu pecado. E depois de algumas reuniões, eles entenderam que essas violações, que já tinham um bom tempo, me desqualificavam para ser pastor dessa igreja. E o que prontamente eu entendi, uma desqualificação não temporária, não permanente. Por essa razão, eu quero aqui pedir perdão a vocês, mais uma vez pedir perdão aos membros da igreja que eu ofendi, que eu excedi na minha liderança, que eu magoei, que eu fui além do que um pastor pode ir. Meu amado, minha amada, de fato, eu venho acompanhando diversas opiniões, diversas conjecturas e também diversos questionamentos a respeito da real razão do afastamento do pastor Paulo Júnior da direção de sua igreja e também dele se privar de exercer as suas funções pastorais, ou seja, vai deixar de ser pastor e exercer as suas funções. Por que esses questionamentos? Por que essas indagações? Porque, de fato, o pastor Paulo Júnior não esclarece de maneira pontual por meio do seu pronunciamento nesse vídeo, ou seja, ele não diz assim de maneira bem clara: olha, eu me afastei, me retirei, vou deixar de exercer as minhas funções de pastor por conta disso, por conta daquilo, porque eu errei aqui, eu errei acolá, eu fiz isso, eu não resisti e acabei caindo na tentação. Você está compreendendo? De fato, dentro do pronunciamento do pastor Paulo Júnior, não dá para identificar de maneira clara qual foi o seu erro. O erro que ele cometeu de maneira tão grave que fez com que ele viesse ser retirado da direção da sua própria igreja e ter as suas funções como pastor suspensas. Ele não pode exercer a sua função como pastor por um período de tempo. Mas, meus amados, minhas amadas, eu acredito o seguinte: se você olhar para dentro do capítulo 3 de 1 Timóteo, que ele mesmo cita aí no seu pronunciamento, aonde ele diz que a falta, o erro ou as faltas, os erros que possivelmente ele cometeu está dentro daquilo que fala Paulo a Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 3. Ou seja, ele não esclarece no vídeo, ele não deixa bem claro aí no vídeo qual foi o seu erro, qual foi a sua falta, ou qual foi os seus erros e suas faltas que levaram ao seu afastamento da igreja e também dele não poder mais exercer suas funções como pastor por um período de tempo. Mas, quando ele cita a primeira carta de Paulo a Timóteo e o capítulo 3 e diz que aquilo que ele fez, que ele realizou, que ele cometeu, tem muito a ver com o que está escrito ali em 1 Timóteo. Então, veja só, eu entendo que se eu for examinar o que está escrito em 1 Timóteo capítulo 3, aí sim, provavelmente eu vou descobrir quais foram ou qual foi o erro, a falta gravíssima que o pastor Paulo Júnior cometeu. Quero pedir perdão também aos membros do conselho, que eu também ofendi, que eu tentei dissuadir ou persuadir de forma a contrariar a palavra de Deus
ia causar feridas, mágoas e contendas. E quero pedir perdão também a todos os irmãos que me seguem e que têm algum respeito, apreço, amor pela minha vida. Eu entendo que um homem, para ser pastor, precisa ser irrepreensível, idôneo, precisa ter uma conduta ilibada. E nesse sentido eu falhei. E por essa razão estou sendo removido do ministério pastoral. Decisão essa que acolho com carinho, com amor, com serenidade, com sobriedade. Eu que denunciei tantas vezes o pecado, chegou a hora de denunciar o meu pecado e reconhecer que eu falhei, que eu pequei. Nesse sentido, eu também vou ingressar a minha vida com a minha família em uma outra igreja, iniciar um processo, daqui a um tempo, um processo de membresia, porque eu preciso agora de ser acolhido, ser discipulado, ser pastoreado, para buscar a minha restauração da minha alma. E por um bom tempo eu não exercerei ministério nenhum. Não é tempo de pregar, não é tempo de estar nas mídias sociais. Estarei afastado de qualquer compromisso com o ministério, seja de ensino, de pregação, seja de palavra, e também nas mídias sociais. Tratarei exclusivamente da minha família e da restauração da minha alma. Eu também iniciarei estudos em uma faculdade de teologia para aprimorar o meu conhecimento, solidificar o meu conhecimento bíblico, teológico, e depois de um bom tempo, sendo essa a vontade de Deus, voltar ao ministério. Por isso eu quero pedir as suas orações. Não deixe de orar pela minha vida, não deixe de orar pela minha família e pela igreja que eu deixei. Peço compreensão de vocês, amor de vocês, o carinho de vocês. Você sabe que a internet é palco de muita fofoca, maledicência, discussão. E esse vídeo vai trazer reações, vai trazer respostas de toda sorte. Mas é isso que eu tenho para dizer para vocês, e esses são os meus pecados. E mais uma vez, eu peço perdão a vocês. Um grande abraço do seu querido irmão, Paulo Júnior. Observem conosco algumas recomendações do apóstolo Paulo para Timóteo na primeira carta, no capítulo 3, que foi citado pelo pastor Paulo Júnior. Preste atenção. Um pastor não deve ter o vício da bebida e nem ser violento, mas deve ser amável e pacífico e não ter amor ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua própria família, com filhos que obedeçam com todo o respeito. Porque se um homem não consegue governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Meu amado, minha amada, dentro do capítulo 3 de primeira carta a Timóteo, que o pastor Paulo Júnior cita aí, existe essas recomendações que nós acabamos de compartilhar com vocês, como também existem outras concernente a pessoa de um pastor. Como um pastor deve ser, você está entendendo agora? Se o pastor infringir tudo aquilo que está escrito aqui, ou muito daquilo do que está escrito aqui, aí fica difícil, Então veja só, o pastor Paulo Júnior não fala claramente como nós já dissemos antes, né? Ele não fala de maneira bem clara, ele não especifica o seu erro, a sua falta, ou os seus erros e as suas faltas que foram graves para que ele pudesse então ser afastado da igreja
e também ser afastado, impedido de se utilizar, né, de suas funções como um pastor. Mas, repito, se nós olharmos para dentro do capítulo 3 de 1 Timóteo, nós iremos talvez descobrir o que foi que o pastor Paulo Júnior fez, qual foi o seu erro tão grave para acontecer com ele tudo o que está acontecendo. Eu venho agora a público falar a respeito do meu ministério. Nesse sentido, eu quero dizer a vocês que eu pequei e, mais uma vez, eu peço perdão a vocês. Um grande abraço do seu querido irmão, Paulo Júnior. Meu amado, minha amada, realmente essa situação do pastor Paulo Júnior é difícil, é complicada, realmente nos leva a fazer uma reflexão, não é verdade? Porque, ninguém esperava por isso, por esta situação na vida do pastor Paulo Júnior, mas todos foram pegos de surpresa agora. É necessário, né, a gente fazer realmente uma reflexão, porque todos nós estamos passivos a cometer erros, a cometer falhas que, de repente, na concepção de outras pessoas e até da nossa mesma concepção, não é verdade? São falhas e erros que requer de nós uma pausa em tudo aquilo que a gente faz, em tudo aquilo que a gente fala, em tudo aquilo que a gente opera, em nome do Senhor Jesus nessa terra, para que venhamos viver um momento particular com Deus de recuperação, de restauração. Meu amado, minha amada, o que eu percebo aqui nesse discurso do pastor Paulo Júnior é de que ele precisa viver um momento único com Deus, um momento só dele com Deus, né, para que ele possa viver esse processo de restauração, esse processo assim de uma mudança, uma vez que ele vê que é necessário agora. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu amado. Ele veio a público e falou algumas coisas aí, usou até o capítulo 3 de 1 Timóteo como base dos seus erros, das suas faltas, ou erros e faltas, para que assim ele possa fazer entender ou se fazer entender por que ele está se afastando da sua igreja e também se afastando de suas funções pastorais, na verdade. Meu amado, minha amada, não é fácil. Agora, ele pede perdão, né? Ele pede perdão a Deus, ele pede perdão a pessoas de dentro da sua igreja, pessoas próximas, ele pede perdão até a membros de sua família, né? Por conta de determinadas coisas, por conta de determinadas atitudes, palavras que ele possa ter cometido de uma maneira mais incisiva, mais áspera, né? E aí ele pede perdão. Tenho certeza que Deus, segundo a sua palavra, é longâmino em perdoar, com certeza vai perdoar, já perdoou, uma vez que identifique, né, no pedido de perdão do pastor, sinceridade, verdade, assim como as pessoas que de repente se sentiram ofendidas por ele, por suas atitudes, por suas palavras, com certeza, uma vez que ele realmente demonstre a essas pessoas verdade e sinceridade no seu pedido de perdão, com certeza será perdoado. Porque, meu amado, minha amada, a Bíblia diz: quem peca e reconhece, se arrepende e pede perdão, é digno de receber perdão. Um detalhe, o pastor Paulo Júnior, ele, por meio desse vídeo, desse discurso, desse vídeo, ele não nos revela de que, de repente, por conta do erro, por conta da falta que cometeu, vai se afastar de Deus, se afastou de Deus,
não vai mais caminhar no caminho da salvação, não quer mais saber do evangelho, não. Pelo contrário, o que a gente percebe nesse discurso do pastor é que ele veio a público para dizer que cometeu faltas, que cometeu erros e se arrependeu desses. Se arrependeu dessas faltas, desses erros cometidos contra a igreja, contra pessoas e até contra membros de sua casa, e que ele pede perdão e requer de cada um o perdão que cada um possa lhe conceder, porque ele sabe que Deus, com certeza, já lhe perdoou. Então, ele continua na fé. O que a gente percebe aqui é que ele continua na fé. É o que mais vale, é o mais importante, é que ele continue no caminho, é que ele continue com o Senhor, é que ele continue na fé em Cristo Jesus. Não é verdade? Ele se afastou, não vai mais estar à frente de sua igreja, não vai mais exercer o seu cargo, as suas funções como pastor, mas, porém, vai continuar como servo, vai buscar uma congregação para se congregar com a sua família e assim viver o processo de restauração com Cristo. É o que mais vale, é o mais importante. Claro que os erros, as faltas têm que ser corrigidas, têm que ser consertadas por meio do reconhecimento. Meu amado, minha amada, não esqueçam de deixar aquele abençoado like no vídeo, de se inscrever no canal, você que não é inscrito, e ativar o sininho da notificação, optando por todas as notificações, porque fazendo assim, vocês serão, todas as vezes que a gente adicionar um conteúdo novo aqui no canal, notificados. Eu quero agradecer mais uma vez de todo o coração ao apoio, à companhia, à audiência nos nossos vídeos aqui no canal. Por conta de você que é inscrito, muito obrigado por fazer parte dessa família. E você que ainda vai se inscrever, sejam bem-vindos à família Deus é Refúgio. Que Deus te abençoe na tua chegada e que você se una aos demais e nos ajude no crescimento desse trabalho aqui, por meio desse canal aqui no YouTube. Que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.